Você está na Difusora Pai Eterno. Começa agora um bate-papo direto do Santuário Basílica Sagrada Família. Programa Por uma Família Melhor. Boa noite, você que nos acompanha pela Difusora Pai Eterno AM 640, seja muito bem-vindo aqui à Basílica Sagrada Família em Goiânia. Eu sou Henderson Souza e nós estamos começando agora o programa Por uma Família Melhor. Seja bem-vindo, hoje é sexta-feira, dia de Mister Santos. Vou já dar as boas-vindas, boa noite, e vão se apresentar agora. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos que nos escutam. Aqui quem fala é a Marcela. Boa noite, pessoal. Aqui quem fala é o Guilherme, do podcast Mister Santos. E hoje nós vamos falar sobre qual tema? Hoje nós vamos falar sobre confissão. Um tema especial, né? Principalmente depois... Não vou falar de tantas festas por causa da pandemia, mas... É mais propensão. Mas o pecado, ele sempre está na nossa vida, infelizmente. Mas nós sempre temos que procurar a Deus e sempre procurar nos confessar. Não somente com o Padre, mas também a Deus. E naqueles momentos que nós mais precisamos de Deus, nós precisamos estar perto dele. E já dizia aquele ditado que o pecado ele sempre nos afasta de Deus. Quando nós pecamos, a gente acaba sentindo vergonha ali de estar próximo dele. E por isso a importância da confissão, do perdão, de sempre sentir-se perdoado para estar sempre mais próximo da figura de Deus e também de Jesus Cristo. Você quer falar um pouco, ver e falar um pouco mais sobre esse tema? Fique com a gente, nosso programa está começando. Prazer para você também que nos acompanha no Instagram. Fique conosco. Dos presentes que o Senhor já te deu, tua família é um dos mais importantes tesouros, planos do amor de Deus. E por mais que difícil estiver, nem penses em desistir. Não abandones a tua família, precisa de ti. Jesus, Maria e José, minha família vossa é. Jesus, Maria e José, minha família vossa é. Abençoai a minha casa, cuidai bem dela pra mim. Vou amar minha família até o fim. Abençoai a minha casa, cuidai bem dela pra mim. Vou amar minha família até o fim. Vem ser Sagrada Família, vem ser Basílica, a extensão sempre da sua casa. Nós estamos aqui na Web Rádio Sagrada Família e também nas ondas da Rádio AM 640 da Difusora Pai Eterno. Difusora! Vou mandar um abraço muito especial para você que nos acompanha aí através do rádio, através do aplicativo da Difusora e também todas as redes sociais que estão nos transmitindo agora. Você pode deixar o seu pedido de oração, a sua intenção nas nossas redes sociais, no link da transmissão. Nós também estamos em vídeo no YouTube, no Facebook do @Basílica da Sagrada Família. E você que nos escuta pelo rádio, pode ligar aqui no santuário para deixar o seu pedido de oração, a sua intenção, prefixo 62 39 42 42 67. Essa semana eu vou estar divulgando um WhatsApp para você também deixar o seu pedido de oração, a sua intenção aqui direto na Web Rádio Sagrada Família. E também sua pergunta para os diversos temas que nós falamos aqui. Hoje é sexta-feira, dia de Mister Santos, e o nosso assunto de hoje é um tema muito importante para nós cristãos batizados, para nós jovens, para nós que amamos a Deus, que é confissão.
né? E os meninos prepararam todo um diálogo, mas eu queria chamar a atenção sempre que a confissão ela é mais do que o gesto de ali confessar com o padre. A confissão é bem maior, existe vários tipos, várias formas de se confessar e estar em sintonia com Deus, né? E a oração, ela é também uma forma penitencial de estar em sintonia com Deus, aproximar-se de Deus, entregar as suas culpas, entregar os seus pecados com Deus. Lógico que a confissão com o padre é um sacramento, eu tenho certeza que vocês vão falar sobre isso, mas todas as formas de aproximar de Deus, estar junto do coração de Deus, é importante. É verdade. E na questão que a gente vai começar a falar de confissão, né? Mas primeiramente vamos falar do pecado, né? Porque o que é o pecado? Como que ele entrou no mundo? O pecado ele entrou no mundo por causa da desobediência, né? De duas pessoas, Adão e Eva. E desde que o pecado entrou no mundo, as pessoas nascem com a mancha desse pecado original. E o que é o pecado, né? O pecado é uma desobediência a Deus, é a falta de amor a Deus, né? E quando a gente falta com amor a Deus, a gente perde a graça, a gente sai do estado de graça. E quando a gente sai do estado de graça, a gente precisa confessar. Mas antes disso, a gente vai falar os tipos de pecado, né? Que é o pecado venial e o pecado mortal. É importante também nessa fala que o Guilherme acaba de trazer pra gente aqui, é que assim, o pecado, vamos dizer assim, que ele é errar o alvo, né? Uhum. Qual que é o nosso alvo? É Deus, né? É estar junto de Deus, né? Então, assim, de fato, ele é um afastamento. Quando nós estamos na condição de pecado, né? Que nós vamos falar os tipos daqui a pouco, né, Guilherme? Isso. Nós vamos nos afastando. Então, quanto mais eu peco, mais eu me afasto de Deus, né? Eu tinha ouvido uma analogia antes, que o pessoal falava assim, a graça Deus nunca para de mandar. É a gente que vai lá e coloca uma barreira e Isso. para de receber a graça quando a gente está em pecado, né? Tem um Pedrinho, o Pedrinho Henrique, ele até estava no nosso grupo ontem, e ele sempre fala sobre o pecado, ele fala muito bem. Ele usa um exemplo que é assim, imagina você não tomar banho. Aí você fica um dia sem tomar banho, 2 dias, 3 dias, 4 dias. Aí ele fala assim, agora imagina o tempo que você tá sem se confessar, né? Então o pecado, ele vai, querendo ou não, sujando, ele suja a nossa alma, né? A gente vai ficando assim meio encardido. Não tem pecadinho pecadão, né? Todo pecado vai manchando nós e a gente nem percebe. E quando vê, tá pesado, sabe? Não tá aguentando. E fica aquela questão, né? A gente fica pensando, poxa, será que eu consigo me livrar disso? E a consciência começa a pesar e a gente não... Fica meio com medo de ir lá no padre e confessar, né? Isso é um grande erro nosso. A gente tem que parar de ter esse erro, né? E saber que o pecado, quando a gente cai, a gente tem que saber que a gente tem um destino, né? A gente tem que voltar para Deus. A gente tem um confessionário. A gente tem um confessionário. Graças a Deus. Isso, e a gente não pode desistir do caminho. O caminho é longo, né? A estrada é estreita, né? E a porta é estreita, desculpa. E acaba que a gente, por exemplo, cai, levanta, nunca pode parar de desistir, né? Enquanto a gente estiver na terra, o pecado vai estar aqui. E todas as vezes que nós pecamos, nós meio que sentimos uma vergonha de estar próximo, Isso, né, verdade. da santidade. E aí a gente peca e aí fala, eu não vou comungar hoje, porque eu não tô sentindo que eu fiquei distraído, que eu fiquei algo, e a gente acaba não olhando a Eucaristia como uma cura também, como algo que nos aproxima de Deus, como o próprio Papa Francisco fala. E aí acaba que, por conta, não do pecado, culpou aquele pecado mais que você precisa ir lá confessar com o padre, mas os pecados mais veniais, né? Que você pode ser perdoado ali na própria missa, no ato penitencial. E o ato penitencial é para isso, é para você se penitenciar, para você pedir perdão a Deus, para te preparar ali para a Eucaristia. Muitas vezes você fala, eu não vou na missa por conta disso.
e aí eu não vou comungar por conta disso, por coisas pequenas. E aí isso vai te afastando sempre mais, sempre mais, sempre mais. E aí você tem que estar em sintonia com Deus, aproximar Deus, olhar Deus como um amigo que te perdoa e que te acolhe, porque Ele te ama sempre, né? Igual um pai. Eu tenho certeza que independente das coisas ruins, se eu fizer alguma coisa ruim, alguma coisa errada, se eu chegar no meu pai vai sentar e aí vai ter aquela conversa que eu vou ficar todo envergonhado, mas ele vai me acolher, ele vai conversar comigo, porque ele é meu pai. Então, assim, da mesma forma, Deus nos acolhe, porque ele nos ama, né? E às vezes nós podemos ficar envergonhados, assim como eu fico, às vezes nós ficamos envergonhados quando Muitas nosso vezes. pai vai falar alguma coisa que nos faz sentir vergonha sobre um tema delicado, por exemplo. Então, da mesma forma, nós também sentimos esse receio com Deus. Nós também sentimos, às vezes, uma vergonha, um medo de estar com Deus. Mas Ele quer o melhor pra gente. E porque Ele nos ama. E somente com essa intimidade, essa conversa, e através do padre, porque o padre ele representa Deus ali naquele momento do sacramento, né? Então, quando nós confessamos ao padre, nós estamos falando com o padre, nós estamos falando com Deus, ele é um intermediário ali. Então, nós estamos pedindo perdão a Deus. E o padre, ele nos absorve, porque o próprio Deus deu esse poder a ele, né? Então, para absorver pecados, né? Então, o próprio Jesus, assim como deu a chave a Pedro, ele deu a chave à igreja e os sacerdotes. Então, tudo que eles ligarem, e a igreja ligar e desligar, e da mesma forma o perdão dos pecados, também será ligado, desligado e colocado no reino dos céus. E por isso que é importante nós falarmos com o padre, nos confessar, tá sempre praticando esse sacramento, né? E nós temos grandes exemplos de pessoas que se confessam rotinamente. E um exemplo que eu acho tão forte assim nas nossas vidas é do Papa, né? E o Papa que sempre vive ouvindo o podcast no Mr. Santos. É o preferido do Papa Francisco. Com certeza. Ele sempre demonstra ir confessar. Então, quando você olha lá nas redes do Vatican News ou nas redes sociais próprias dele, tem foto dele lá se confessando, indo ao padre, se confessar. Então, o próprio Papa, ele se confessa sempre assim. Então, enquanto ele deixa ser filmado para ir lá se confessar, é porque ele quer dar esse testemunho, quer dar esse exemplo e mostrar que está próximo de Deus. Se confessar rotinamente nos faz aproximar mais do coração de Jesus. E isso é importante. E o confessionário, ele é algo divino, assim, né? Porque é o lugar que você entra ali, condenado e julgado e sai livre, né? Então, nós temos que ter, assim, dar valor a isso, né? A isso que a igreja nos traz. Agora vamos falar um pouquinho sobre os tipos de pecado, né, Guilherme? Isso, tem o pecado venial e o pecado mortal, né? O pecado venial é aquele pecado que não fere realmente aos 10 mandamentos, né? Mas ele, como a gente tinha falado, ele mancha, né? Ele mancha a nossa alma. E o pecado venial, ele pode se transformar em um pecado mortal. Agora, o pecado mortal é aquele que fere aos 10 mandamentos, mas ele precisa de 3 requisitos, né? Que é a consciência, né? O que é a consciência? É você saber que aquilo é pecado. A matéria grave é você contra os 10 mandamentos, né? E a livre vontade de pecar. Ou seja, a pessoa não foi obrigada a pecar, ela pecou por conta própria. A gente dá muitos exemplos, né? A pessoa foi lá, foi coagida a fazer tal ato, e a pessoa, por exemplo, não queria. Às vezes, se não tivesse esses 3 requisitos, isso não se configura a pecado mortal. Mas só quando tiver os 3 requisitos, então, né? vamos exemplificar aqui. Vamos lá. Tem um monte de dinheiro aqui nessa mesa, e o dinheiro não é nosso. Aí nós dois viemos aqui e pegamos o dinheiro. A gente sabe que o dinheiro não é nosso. Qual que é o outro requisito? A gente já tem a consciência. Consciência. Já é matéria grave. Ninguém nos obrigou. Isso. E a gente foi
Bora gastar o dinheiro. Ah, dei pros pobres. Não importa, o E a dinheiro gente não era seu. sabia que era pecado, né? A gente sabia que era pecado. Contra roubar. É isso. Um dos 10 mandamentos. Uhum. Isso acontece muito. E uma coisa que eu vi vocês falando, né? O que acontece? Aquela vergonha, né? Eu lembrei muito do filho pródigo. Quando ele vai, pede ao pai todo o dinheiro que ele tem, né? Vai pro mundo, gasta, vive o bom o melhor. E de repente acaba tudo e ele começa a trabalhar nas lavagens, né? E ele pensa, poxa, lá no meu pai tem algo... chiqueiro, né? No chiqueiro. E ele pensa, poxa, lá no meu pai, às vezes, pelo menos os servos comem bem, né? Eu vou lá pedir pra ele pra me ajudar, né? Pelo menos, pra dar um emprego de servo. E ele chega lá, o pai nem pergunta nada, né? Chega lá e abraça ele. Tipo, o pai chega e acaba que, por exemplo, não pergunta nada, abraça ele e dá do bom e do melhor, manda matar um novilho gordo, que ele fala, não lembro, e acaba dando pra ele de presente, né? Ou seja, quando a gente confessa, não importa o estado que a gente tá, não importa o pecado que a gente tá, se a gente confessou de verdade, né? Confessou, agora a gente vai falar a confissão, as etapas. Se a gente confessou de verdade, bem arrependido, acaba que Deus nem olha pra gente, né, essa questão, não olha como o pecado que a gente fez, ele olha pra gente como filho, né, ele fala, eu recuperei aquela ovelha que estava perdida, eu recuperei aquela único que estava lá sozinho, eu fui lá e puxei de volta, e ele faz um grande banquete. E a confissão nos prepara justamente para quê? Para o grande banquete, que é a Santa Missa, né? E reaproximar-se do Pai, né? Então, não importa o pecado, não importa o que ele fez, ele gastou, no caso do filho pródigo, gastou tudo e estava ali nas últimas, mas o Pai o acolhe e dá o bom e o melhor para ele, porque ele ama ele. Né? E sabe que aquele filho que estava perdido se retornou. E eu lembro também de muitos santos da Igreja Católica, né? Quando nós falamos muito de vida mundana e retorno e perdão, eu sempre falo muito de Santo Agostinho, né? Existem vários santos que tiveram pecados grandes e que se arrependeram e que buscaram a Deus e que hoje estão na glória dos céus. E Santo Agostinho, ele tinha uma vida muito mundana, né? Uma vida devassa, totalmente. Sim, e assim, nos vários sentidos, não apenas sexualmente, mas também em forma, questão financeira, entre outros. Então, Santo Agostinho tinha uma vida muito difícil, mas ele chegou uma etapa da vida dele, ele já não era tão novo assim, né, quando ele se converteu. Então, ele já tinha vivido bastante, mas ele enxergou o evangelho, viu que tudo que ele estava fazendo era do mundo, se converteu e aceitou Jesus Cristo e procurou dedicar o resto da vida dele para evangelizar, né? Ele pediu perdão a Deus, né? Recebeu, se tornou um padre, se tornou um bispo, se tornou um doutor da igreja, um santo doutor da igreja que ajuda a gente até hoje através dos seus documentos e principalmente os sacerdotes. Então, um dos requisitos para ser sacerdote, eu falo que é ler os livros de Santo Agostinho. E como é bonito a gente ver grandes testemunhos de santos. Pessoas que, mesmo depois que pecaram, encontraram a santidade, encontraram a vida em Deus. Essa verdadeira conversão, né? Sim, porque meu irmão, minha irmã, não é tarde para você. Você que pensa que às vezes eu tô perdido mesmo, eu tô no mundo, eu não vou muito tempo na igreja, eu não participo. Não, Deus está te chamando e Deus te chama a cada momento. E Ele te chama agora, né? Para você frequentar, para você pedir perdão, para você reaproximar de Deus. Deus te quer na casa dele. E a igreja, ela está aqui para te acolher. Né? E em nome de Deus, em nome de Jesus, com o poder que Ele deu à igreja, a igreja está aqui para acolher os seus pecados, te perdoar, né? E te conduzir a um caminho de santidade. Então é para isso que a igreja está, os sacerdotes estão aqui, e através de todos os sacramentos nós conseguirmos uma vida em santidade. E sempre que eu falo isso de testemunho, eu gosto de passar um testemunho aqui do Santuário Basílica, porque nós
aqui no Santuário Basílica Sagrada Família temos muitos testemunhos de fé. Várias pessoas que passam aqui no santuário, que mudam as suas vidas, que recebem verdadeiros milagres e tanto de cura de doença, quanto de cura na vida espiritual, quanto melhora na vida também financeira. E eu sempre gosto de passar aqui no programa esses testemunhos. E é um desses testemunhos que nós vamos ver agora. Meu nome é Lanuce, né, e hoje nós estamos aqui para contar o milagre que aconteceu com a nossa família, principalmente o milagre na vida do Felipe. Eu e o Cleiton, nós namoramos por 3 anos. Quando a gente faltava um mês para casar, eu passei muito mal. E aí, na emergência, né, eu descobri que eu tinha um cisto no ovário e ele estava muito grande e precisava de fazer uma cirurgia de emergência. Foi muito complicado, porque ninguém queria fazer, porque era muito arriscado, né? Mas aí foi feita a cirurgia. Durante a cirurgia precisou retirar uma trompa e o médico me deu o diagnóstico de endometriose. E eu sempre tive esse sonho, né, de ser mãe. Eu sempre gostei muito de criança, mas eu falei pra ele no dia, né, eu falei assim, não precisa casar, porque eu não vou poder ter filho, segundo o médico. E aí ele, né, me deixou calma, falou que não tinha problema, que Deus sabia de tudo e que se fosse da vontade dele, nós teríamos sim uma família. E aí, após o casamento, muitas tentativas, muitas frustrações, e eu fiz tratamento, né, com injeções na barriga. Passados 6 anos, né, veio a Yasmin, né, minha filha? Aí, quando ela foi crescendo, sempre o desejo no nosso coração de ter mais um filho. E ela sempre pedindo, né, a gente rezava todos os dias, e ela nas orações, todos os dias, ela pedia. Eu, com a minha fé, eu pensava que a gente não precisava pedir para Deus, que Deus sabe de tudo na nossa vida, que não precisava pedir. E lá no grupo sempre me revelava alguma coisa, né? E nesse dia falou assim, que tudo que pedir, recebereis. Então, que eu tinha que pedir. Então, além da Yasmin pedir, né? Então, que eu também tinha que falar para Deus a minha vontade, o meu desejo. E aí foi quando eu fiz, né, o teste, deu positivo e graças a Deus a gente ficou muito feliz, a família toda, porque todo mundo torcia por essa gravidez, foi uma gravidez muito tranquila. Quando ele nasceu, eu pensei assim, eu vou subir no quarto e o neném vai estar lá. Eu cheguei, assim que eu cheguei, falei pra Lanuce, né, amor, cadê o neném? Até agora eu não trouxe o neném. A gente ficou meio assim, né, meio inquieto com essa situação. Aí passou 1 hora, eu tive que sair, tive que ir embora. Aí a Lanuce falou assim, amor, vai, eu te ligo. Assim que ele sair, vinha pro quarto, eu te ligo. Quando foi por volta das 5 horas da tarde, eu recebi a ligação da Lanuce, falando, amor, vem aqui que ele vai ser transferido, ele vai ter que ir pro UTI. Sei que foi uma coisa assim que a gente não estava esperando, mas Deus faz as coisas certas. Quando eu entrei na ambulância que colocou ele, eu sinceramente eu senti uma fraqueza espiritual muito grande. Eu só melhorei um pouquinho mais assim que eu cheguei no UTI e que eu vi a equipe, as médicas, eu me senti um pouco mais seguro. A gente passou 4 dias entubado e 2 semanas no UTI. Mas assim, eu senti que Deus foi agindo a cada dia, tudo aquilo que ia ser pior, era coração, era um probleminha a mais, foi descartando. E eu fui sentindo assim, que Deus foi agindo aos poucos. Eu não fraquejei, todo mundo achava que eu estava muito forte, mas é porque eu tinha certeza que se Deus me deu ele ia fazer o milagre por completo. Nós temos certeza do cuidado de Deus com a nossa família, em todos os momentos, em todas as etapas que ele passou. Ainda estamos fazendo alguns exames nele, mas está tudo bem, graças a Deus, vai ficar tudo bem. Mas respiratório ele não tem nada. A mensagem que a gente quer passar, tanto eu, a Lanuce, a minha família, é para quem tem, eu sei que tem muitos casais que estão passando por essa situação, que talvez a fé já passou, já esfriou, não tem nenhuma esperança. Tá aqui, ó, prova viva, que Deus age nas coisas mais difíceis. Pode ter certeza, o que não dá para os médicos, para Deus dá. Então tá aqui a minha família abençoada e presente de Deus.
Jesus hoje chama a cada um de nós. E chamando a cada um de nós, Ele nos dá a autoridade, assim como Ele concedeu a autoridade aos apóstolos de expulsar os demônios, a enviar, a pregar a boa nova do reino de Deus. Hoje o Senhor também concede esta graça a cada um de nós. Por isso que nós não podemos nos acomodar. Por isso que nós não podemos deixar para depois aquilo que nós devemos anunciar aos nossos irmãos. Porque com certeza, a cada dia, a cada momento, o Senhor concede a cada um de nós oportunidade de ser canal da bênção de Deus aos nossos irmãos e irmãs. O Senhor vai nos concedendo oportunidade e algumas vezes nós acabamos deixando estas oportunidades que o Senhor concede a cada um de nós a passar despercebido na nossa vida. Porque o Senhor nos chama e o Senhor nos envia a olharmos para as coisas do alto. E nós estamos vivendo em uma sociedade onde que muitos cristãos que até mesmo participam da Eucaristia, participam dos momentos de orações, mas sua vida está continuando sempre a mesma. Nós devemos não acomodar nas planícies da nossa vida, mas nós devemos sempre estar subindo ao monte e permitir ser chamado, escolhido pelo Senhor, porque é o Senhor que nos chama, é o Senhor que me chamou a ser padre, é o Senhor que chamou a cada um na missão, no projeto, no estado de vida que nós estamos vivendo. É o Senhor que nos chama a sermos evangelizadores, a sermos protagonistas desta época que nós estamos vivendo. Porque o chamado à santidade é feito a cada um de nós. Porque nós não somos chamados a sermos cidadãos deste mundo, mas nós somos chamados a passar por este mundo, nos preparando para ter um encontro definitivo com aquele que é o Senhor da nossa vida. Por isso hoje peçamos esta graça nesta Eucaristia, para que nós possamos, uma vez experimentando a graça do amor de Deus na nossa vida, uma vez acolhendo aquele que nos chama, aquele que nos envia, deixamos que Ele vai transformando a cada dia o nosso jeito de ser. Pensamos e deixamos que Ele vai transformando a nossa conduta, seja lá no meu trabalho, seja lá na minha casa, seja com os meus amigos, que eu possa ir permitindo que a minha conduta seja uma conduta de filho amado de Deus Pai. Boa noite, você que nos acompanha pela difusora Pai Eterno, AM 640. Nós estamos no programa Por uma Família Melhor, aqui direto do Santuário Basílica Sagrada Difusora Família. Pai Eterno! E você que nos acompanha aí da difusora Pai Eterno, seja muito bem-vindo através do aplicativo, das ondas da rádio AM 640, seja no carro, seja na fazenda. Nós estamos aqui todos os dias, ao vivo, aqui na Web Rádio Sagrada Família e também na difusora Pai Eterno. Você pode nos acompanhar, sempre começamos às 22 horas com a Santa Missa ao vivo aqui do Santuário Basílica Sagrada Família. Depois esse bate-papo sempre com um tema diferente, na sexta-feira aqui com o Mr. Santos. E depois a oração com o Padre Rodrigo, né? A oração das completas e a bênção final com o Santíssimo Sacramento. Então no final do programa tem bênção,
a bênção da água, a bênção dos objetos. Hoje nós estamos falando sobre um tema muito importante, né, que é a confissão. E eu acabei englobando um pouquinho mais, que é essa intimidade com Deus, né? E através do perdão que nós recebemos, através da confissão, através desse dinamismo de pedir perdão a Deus, nós nos aproximamos mais dele, nós criamos essa intimidade com ele. Porque assim, eu acredito que quanto mais intimidade nós temos com Deus, menos nós vamos pecar. E eu vejo isso muito nos testemunhos, igual eu falei antes do intervalo, né, no testemunho dos santos, né? E eu vi isso muito também no testemunho da irmã Dulce dos Pobres. Porque a irmã Dulce dos Pobres, ela tinha uma intimidade muito grande com Deus. Ela tinha uma intimidade muito grande com as coisas de Deus, com os santos, né? Igual ela sempre, Santa Dulce dos Pobres, ela sempre conversava com Santo Antônio. Tava ali, Santo Antônio, você intercede por mim, pela congregação, por todos, pelos meus pobres. E conversando com Deus sempre em oração. E essa intimidade sempre aproximava ela. Quando a gente olhava, a gente já via uma figura mesmo de Deus, uma pessoa de Deus. E quanto mais intimidade nós temos com Deus, mais próximos nós vamos chegar, da santidade, e vamos estar próximo da figura de Jesus Cristo e a figura de Deus. Mas nem por isso nós também não precisamos confessar. Santa Irmã dos Pobres confessava, o Papa Francisco também confessa, né? e nós sempre, para manter essa intimidade, nós precisamos estar sempre entregando a Deus todos os nossos erros e pedindo perdão a Ele. Até mesmo porque é difícil ter uma Santa Terezinha todo dia na nossa vida, né? Que Sim. luta só contra as imperfeições mesmo. Mas agora nesse segundo bloco nós vamos falar, né, Guilherme? Dar um contexto, trazer pro pessoal que nos escuta como nos confessar, né? Como nos confessar bem, qual que é os passos, o que é que eu preciso fazer, o que é certo e o que é errado. Então, primeiro eu vou só complementar o que ele estava falando, né? Você tem que parar de pecar não pelo medo de Deus, né? Não pelo castigo, mas sim pelo amor a Deus, né? Falar, eu não quero desapontar Deus, por isso eu não vou pecar. Isso é o real motivo, né? Aí se você já viu tudo isso, aí agora pergunta, como que eu faço agora, né? Como que eu vou lá confessar? Então, a primeira coisa é fazer o exame de consciência, né, Marcela? O exame de consciência. E como que você faz o exame de consciência? Algumas igrejas têm um papelzinho, né, um roteirinho que explica mais ou menos como que funciona, mas caso você não tenha esse roteirinho, você vai em casa, num lugar mais silencioso, pega um papel, uma caneta, tenta lembrar tudo que você fez, né, durante o tempo. Às vezes você tem muito tempo que não confessa. Tá em oração, como o Henderson disse, né? Assim, isso. Procurar um ambiente tranquilo, calmo, né? Pedir o Espírito Santo para iluminar a mente, né? Porque às vezes a gente pensa que não tá fazendo nada de errado, né? Às vezes, assim, a gente vai... Principalmente as pessoas, né? Assim, eu já passei por isso. Às vezes já fiquei muito tempo sem confessar, assim. Nem dava muito valor à confissão. E aí, quando eu falei, vou fazer um exame de consciência aqui pra me pecar, eu olhava assim, mas fiz nada de errado? Não, meu filho, você fez sim. Pode puxar no fundo do HD aí que tem as informações. E é desse jeito mesmo, né? E o que acontece? Depois disso, a gente fez o exame, né, de consciência. A outra etapa é realmente estar arrependido, né? A gente tem que estar arrependido de tudo aquilo que fez. Senão não adianta você chegar e falar, eu vou confessar agora, né, Marcela? E depois chegar lá e amanhã eu peco de novo. Até mesmo porque não vai valer, né? Isso já desconfigura a confissão. O sacramento recebido. E sem contar que geralmente, quando fazemos algo de errado, nós sabemos que é errado, né? E lá no fundo do nosso coração a gente sabe que é errado. A consciência pesa. Porque a consciência... E nós também somos a imagem e semelhança de Deus, então nós sabemos diferenciar o que é bom e o que é ruim. E foi para isso que, inclusive, que Jesus Cristo veio, né? Para nos mostrar o verdadeiro caminho, né? Que é Ele, a palavra é Deus. E é importante a gente falar dessa questão da consciência, né? Tomar esse exame de consciência
e se arrepender, porque eu vejo muito dentro da igreja as pessoas falam, eu me arrependi, mas aí você vê a pessoa fazendo a mesma coisa na mesma semana e a gente vê que é intencional. Então você precisa estar arrependido e não voltar a pecar, né? Então Jesus, uma frase que eu sempre lembro de Jesus vá e não peques mais. Então não significa que você confessou, você vai fazer a mesma coisa e volta. Então depois que você confessa e se arrepende, você não pode voltar a cometer o mesmo pecado, né? Vai e não peques mais aqueles mesmos pecados que você cometeu. Tem gente que chega no confessionário e sempre é o mesmo pecado, né? Aí troca de padre, vai fazendo... vai fazendo o tour. Rodízio. Aqui nós temos, eu acho que 4 padres hoje aqui na Basílica, se não me engano, né? Isso. Nossa, o Padre eu vou contar aqui. Acho que o Padre Ness já foi embora. Aí, não, nessa semana eu confesso com um, mês que vem eu confesso com outro e tudo, né? É importante sempre manter o mesmo padre, né? Porque ele vai saber como você tá, vai te acompanhar bem, vai te orientar. Se ele vê que o pecado tá rotineiro, né? Ele vai te dar um suporte maior, né? Ou um puxão de orelha também. Um puxão de orelha daqueles bravos. Que vale também. Nós temos 4 padres aqui. Isso, 4. Nós temos 4 padres. Mas é importante, e enquanto nós temos esse padre mais fixo, né? Uhum. Eu gosto de sempre falar que ele é o nosso diretor espiritual. Nós que estamos dentro da igreja, pelo menos, exemplo a gente sempre escolhe um padre, uma pessoa dentro da igreja, né? Que tem o sacramento da ordem. Para se confessar e essa pessoa esse padre acaba sendo nosso diretor também espiritual, que nos orienta. Então é importante a gente encontrar esse padre que faça a nossa confissão e que também nos oriente espiritualmente. Isso. E o outro passo, né? Você ir confessar lá é ser mais objetivo. Não confundir confissão com direção espiritual. Sim. Ser claro também, né? Ser claro, sincero no seu ato ali, né? Por isso que é também importante, como vocês falaram, ressaltando mais uma vez, a importância às vezes de ter um padre fixo para te acompanhar nesse sentido. Confessar com mais frequência, né? E o que acontece? Como que é você ser mais objetivo? É não você chegar lá e falar, eu pequei contra o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, 10º no mandamento. Não é assim, não. Você vai chegar, vai confessar, depois você fez o exame de consciência, né, certinho. Você vai falar pro padre tudo aquilo que você pecou, né, e você pode quantificar, né? A melhor coisa é quantificar, para o padre saber realmente como que tá a situação, né? Se você, por exemplo, você pecou uma vez, 2 vezes, se você não confessa há muito tempo, você pode falar por um período de tempo. Eu fiquei de tal mês a tal mês pecando esse pecado. Pro padre chega lá, padre, eu roubei. E aí? Ou senão, é muito amplo, né? A gente precisa especificar. Né? Senão vai ocupar o dia inteiro do padre ali. Nós temos poucos padres também na igreja. Por mais que nós somos abençoados aqui no Santuário de Sagrada Família, hoje a gente tem 4 padres, mas a gente tinha mais há pouco tempo atrás, mas temos 4 padres somente para o santuário, mas tem muitas regiões, muitos lugares que tem apenas um padre para atender várias localidades, para atender várias a comunidades. confissão é só uma vez na semana, né? Sim, então às vezes nós temos que ter essa consciência e resumir ali, não ficar o dia inteiro, né? E por isso é bom você que tem essa possibilidade de ter um diretor espiritual e ter essa intimidade mais, ter momentos separados, né? Então, para confessar, ou me confessei. Eu sempre faço assim com o meu diretor espiritual. Eu me confesso e depois eu vou falar da minha vida. E aí ele vai me orientar. Então, mas são horários marcados, estabelecidos para uma confissão e direção espiritual. Então, a gente tem que ter essa noção também em determinados locais que nós estamos. Sim, ter essa noção é muito importante. E a questão também de você chegar no padre e, por exemplo, não ficar enrolando.
Não ficar contando história da vida, ou tentando convencer o padre que Mas você... aí tem que ser um padre muito paciente também, né? Porque tem gente que chega no padre e tenta convencer que aquilo não é pecado, ou tenta jogar a culpa em outra pessoa. Aí já Não, não aí tá não pode. arrependido, né, sinceramente. Você tem que chegar e ser mais objetivo mesmo. Por exemplo, você não pode chegar lá e falar, eu pequei contra a castidade. Aí o padre pensa, castidade pode ser várias coisas, né? Pode ser um estupro, pode ser, sei lá, uma traição. Então você pode ser mais objetivo, falar, eu pequei contra isso, para o padre ter uma noção também, porque há uma diferença, né, de um estupro e por exemplo, uma fornicação, né? Sim. Há uma grande diferença. Grande diferença. E eu queria falar um pouco também, eu sei que vocês vão chegar aí, na questão da penitência. Sim, era o próximo. Antes de falar da penitência também, assim, a gente faz o exame de consciência, pega um papel, uma caneta, como o Guilherme falou, mas também não chegar lá e disparar, né? O padre vai... O rapper. Como diz o Rafael, o rapper, né? Então peguei contra a castidade, não, meu Deus, não sei o que. Aí o padre... Hã? O padre nem... Ou tem gente que entrega, a gente já ficamos sabendo de gente que entrega a lista pro padre, né? Tem o padre lê e já absolver. Isso também, galera. É tão tranquilo. Eu falo que a minha confissão mais difícil foi a primeira. Então eu Nossa, ainda... a primeira difícil, parece que o mundo vai acabar, né? Também. Eu estava me preparando para receber a primeira Eucaristia. Para a gente receber a primeira Eucaristia, nós temos que nos confessar, né? Para receber a Deus. E eu tremia todo, assim, eu morria de medo, e eu cheguei pro padre a primeira vez e falei assim, padre, eu não sei o que eu me confesso, mas eu tô aqui. E aí, lógico que era uma confissão especial, porque ele sabia que eram os primeiros, né, a se confessar, e o padre ajudou, conduzir. Então, é importante, eu tô falando isso, porque tem muitas pessoas que nunca se confessaram na vida, né, e pode ficar tranquilo, o padre ele vai te ajudar, ele também não vai ser ele não é aquele que te condena, né? Então, eu que puxei esse gancho aí da penitência, porque a penitência não é uma condenação, né? A penitência é algo que faz nos aproximarmos mais de Deus depois daquele pecado. Então o padre ele não vai passar um castigo para você, ele vai passar uma penitência, uma oração ou algo, um gesto concreto, né? Então não precisa ter medo de se confessar. O padre ele vai te ajudar, ele vai te orientar. E se for a primeira vez, faça essa experiência, né? Por mais que seja difícil, às vezes a gente fica meio medroso ali no início, é a primeira vez que a gente confessa, mas quando nós terminamos, o nosso coração fica, eu sei que vocês vão ter sentido isso também, mas fica tão mais leve, nós ficamos tanto na presença de Deus, que é algo que compensa muito. Eu acho que compensa até o nervosismo de antes. E essa sensação é muito boa, por quê? Porque você estava na lama e você foi limpado totalmente. E o que acontece? A igreja, ela indica uma vez ao ano, mas a gente sabe que isso não é o suficiente. Porque em um ano, quantas coisas você faz, né? Eu acho que se você confessar em um dia, você já no outro dia você já vê assim, meu Deus, eu tenho que confessar. Então é sempre tentar buscar a confissão, né, rotineira, igual os santos faziam, né? Sempre a confissão rapidamente. Os grandes santos aí da igreja, eles se confessavam no mínimo uma vez por semana, né? Isso. Mesmo que, por exemplo, eles não tenham pecado grave, que chega a tal ponto que eles começam a não ter pecado grave, mas eles têm os pecados veniais, eles confessam, né? Chegam lá, confessam pro padre, e isso é muito importante. Agora a gente chegou lá, confessou tudo pro padre, né? Ele vai te absolver, né? Depois da absolvição, ele vai pegar e vai te passar uma penitência, né? Se você, por exemplo, tiver pecado contra um pecado, por exemplo, um furto, ele pode te indicar a devolver essa coisa, fazer a reparação desse pecado também, ele pode fazer isso. Por exemplo, se for algo muito que vai te prejudicar, se você for lá devolver, por exemplo, você roubou uma balinha no mercado, aí você vai lá devolver, aí, por exemplo, pode ser um pouco mal pra você, né? Uma balinha foi muito pouco, né? Você roubou, sei lá. Você aí que já pegou balinha lá nas lojas americanas. Bombons.
você pegou algo muito caro, aí você vai devolver, você pode até correr um risco de ser linchado, ser preso, aí o padre pode fazer uma reparação. Por exemplo, pedir para você fazer uma doação, ou você fazer algo que repare esse erro que você fez, né? Um gesto concreto. É um gesto concreto. E depois disso ele passa a penitência, né, Marcela? E a penitência vai do seu grau, assim, né? O grau que você... Porque a gente, assim, é importante dizer também, né? Às vezes a pessoa tem até um certo preconceito. O padre vai saber da minha vida. Assim, aqui passa tantas pessoas no confessionário, vai ser muito difícil. Só que se você fez algo assim... Sei lá, matou seu irmão, tipo, Caim e Abel, entendeu? pra ele... o padre. Deixar o padre em estado de choque, assim, pra ele, sempre que tiver, lembrar desse pecado. Então, vá de coração aberto, coração contrido, arrependido, querendo, de fato, essa reconciliação com Deus, né? O padre não vai te marcar, ele atende a muita gente no dia, né, e é muito difícil e por ato dele mesmo, ele não vai querer ficar lembrando os pecados da pessoa, né? Ele perdoou, Deus perdoou, ele tá em pessoa de Cristo, então foi Deus que perdoou, então ele não tem o porquê de ficar te julgando, né? A pessoa fica com medo, eu vou confessar com aquele até padre que me mesmo porque os conhece. padres se confessam também, tá, gente? Os padres confessam também. Não é assim também. Se o Papa confessa, quem é o padre? E esse dinamismo de confissão, de estar próximo, é muito importante. O padre, ele também tem o seu sigilo, né? Então, seus votos de sigilo com a confissão. Então, é algo muito que a igreja olha com muita seriedade, né? Então, é um sacramento olhado com muita seriedade, porque se trata ali de aproximar as pessoas de Deus, né? E trata diretamente com a questão espiritual de cada pessoa, né? Com a questão intelectual, espiritual e pessoal de cada pessoa. Então a igreja olha com um olhar de responsabilidade, e o padre, ele tem essa responsabilidade e também tem um voto de sigilo ali, né? Junto com a igreja, quanto ele é ordenado. Então, e tem documentos, ele assina e ele pode ser até responsabilizado, né, pela justiça canônica, se caso ele falar alguma coisa ou expressar algum pecado ali feito em confissão. Então, eu tenho, desde pequeno, eu nunca vi, eu na igreja, então participo, eu nunca vi nenhum problema nesse sentido com confissão. Com confissão eu nunca vi. Eu também não. E eu confio muito na confissão, porque é algo que nos alivia o coração, que nos aproxima de Deus, e que é algo que o próprio Jesus nos orientou a fazer. Então, quem sou eu perante as palavras de Jesus? E sempre levando esse testemunho de fé, esse testemunho de amor, nós cristãos batizados temos que estar perto de Cristo, que somente perto de Cristo, somente perto da sua palavra, nós vamos chegar mais perto do seu reino e mais perto da santidade, que eu acredito que é o que todos nós buscamos. E lembrando que, assim, todo sacramento, ele é uma graça e um presente de Deus, né? Então, eu tava até, enquanto o Henderson falava que a gente brincava essa questão de confissão, que o padre vai contar seus pecados, tem um padre Juarez, eu acho que o Henderson conhece, ele é das mídias sociais aí, um comunicador. Eu assisti uma entrevista dele essa semana e ele falando, né, o entrevistador questionando essa questão da confissão e tudo, ele falou assim: não, eu já tive que confessar meu pai várias vezes, minha mãe nunca quis, né, confessar comigo, mas meu pai, ele queria sempre confessar comigo. Aí ele: e você não pode falar? Ele: não posso falar. Eu falei: nossa. Então, muito pesado. É muito, entendeu? Assim, então não é um tribunal que vai te julgar e tal, a não ser assim, existe casos e casos, né, se você já está sendo acompanhado por aquele padre, que é o ideal, né, sempre ter o mesmo confessor para ele te ajudar, como nós já citamos aqui, não é um bicho de 7 cabeças. Mas vamos voltando aqui também, fala assim, uma confissão não pode não ser válida? Sim, ela pode não ser válida. Por exemplo, você foi lá, confessou, não arrependeu, sinceramente. Aí não adiantou. Não adiantou, né? Você omitiu, escondeu um pecado do padre.
né? E tenha consciência disso. Você tá escondendo um pecado do padre também. Tem a diferença, não tem? De você esquecer e de você ocultar, não tem? Tem. A sua consciência acusa, né? Se você não quer falar, ou sei lá, qual que é o seu motivo de não falar, também não é válido. Se você não cumprir a sua penitência, também não é válido, né? Então, a confissão, ela não tem... Por esses motivos, não sei se tem mais, tem? Acho que são 4, falei 3. Isso. Eu acho que tem a questão que o padre, às vezes, pode ver que a pessoa não arrependeu e não dá absorção. Ele mesmo viu isso e não dá. Isso. Aí já é aqueles padres bem santos, né? Então, sempre... já é um convite, né? Então, nós hoje estamos falando de confissão aqui no programa Por uma Família Melhor, sempre para dar um testemunho para você também, que é importante estarmos em sintonia, em unidade com a Santa Igreja e com Cristo. E para estarmos em unidade, nós precisamos seguir não somente a confissão, mas também todos os sacramentos da Igreja Católica, né? Todos, seja através da Eucaristia, né? Se for diária, melhor ainda, através da confissão, através do batismo, através aí da crisma, né? Através aí você que já é casado, né? Através do sacramento do matrimônio, ou até através do sacramento da ordem, ou para você que é consagrado ou religioso, tem votos religiosos. Então nós precisamos sempre seguir os sacramentos da igreja, porque é somente através dos sacramentos e dos mandamentos de Deus e que Cristo deixou para nós, que nós vamos conseguir chegar à santidade, conseguir estar mais próximo de Deus. Então é um convite. Confesse, mesmo com medo, mesmo com receio, faça a sua reflexão, vá de frente do Santíssimo, reze, veja o que ali é importante. Vai lá, você que está numa paróquia que tem um padre, talvez tenha que marcar horário, marque um horário mais tranquilo, ou fale com o padre ali no final da missa: padre, eu quero confessar, e vai num lugar mais reservado. Você que tem disponibilidade igual aqui no Santuário Basílica, que tem confissões 24 horas. Tá facinho. É só passar aqui no estacionamento, ninguém nem vai te ver. Você vai ali no estacionamento ali, você entra no sistema drive-thru ou de a pé mesmo. Então o padre vai estar ali para te atender 24 horas, né? O estacionamento fica aqui de frente à igreja, na Vila Canaã. Então você pode procurar aqui também e sinta-se convidado e acolhido pela igreja para fazer a sua confissão, para se aproximar de Deus, seja qual for o seu pecado. Desde já eu agradeço ao Mr. Santos por estar aqui conosco. E também vocês sempre trazem temas muito especiais, né, do coração do Papa Francisco. Muito obrigado. A gente que agradece a você pelo recebimento, né, pelo carinho. Muito obrigado. E uma dica também, assim, se vocês quiserem saber mais sobre a confissão, catecismo, né, Guilherme? Guilherme, nosso catequista aqui. Nossa, demais. Tem muita coisa, assim, a gente só pincelou bem por cima, assim, só foi uma conversa sobre o tema, bem leve, descontraída, mas se você quiser se aprofundar mesmo, procure o Catecismo da Igreja Católica, lá tem tudo que você precisa saber. E se você quer escutar de uma forma bem mais divertida, né, escute o nosso podcast, a gente tem um episódio sobre confissão também. E onde que pode encontrar? No Mr. Santos, né? Em qualquer agregador, mrsantos.podcast. Todas as plataformas digitais as plataformas que reproduzem áudio, Spotify, Deezer, tá tudo lá. Só esse episódio é muito interessante mesmo. A gente gravou ele com o Padre Marcos, o nosso coordenador geral aqui do setor de juventude. Pode procurar lá que tá lá. Acho que é o último, né? Não sei. Isso mesmo. E você pode procurar também, você que tem o YouCat, você que é jovem, né? O YouCat também fala de uma forma bem descontraída, bem jovem. Sim. A igreja tem muitos documentos que falam, né? Mas esses são os principais. Então eu te agradeço muito, você que nos acompanhou na Difusora Pai Eterno, nas redes sociais do @Basílica da Sagrada Família. E agora nós vamos com oração, a oração das completas.
e a bênção final com o Padre Rodrigo. Amanhã eu espero por você aqui na difusora Pai Eterno e no @Basílica da Sagrada Família, às 22 horas, com a Santa Missa, ao vivo, aqui do Santuário Basílica Sagrada Família. Vou com o Padre Rodrigo agora. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Confessemos a Deus os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Agora que o clarão da luz se apaga, a vós nós imploramos, Criador, com vossa paternal misericórdia, guardai-nos sob a luz do vosso amor. Os nossos corações sonhem convosco, no sono possam eles vos sentir. Cantemos novamente a vossa glória, ao brilho da manhã que vai surgir. Saúde concedei-nos nesta vida, as nossas energias renovai. Da noite a pavorosa escuridão, com vossa claridade iluminai. Ó Pai, prestai ouvido às nossas preces, ouvi-nos por Jesus nosso Senhor, que reina para sempre em vossa glória, convosco e o Espírito de amor. De dia e de noite eu clamo por vós. A vós clamo, Senhor, sem cessar todo dia, e de noite se eleva até vós meu gemido. Chegue a minha oração até vossa presença, inclinai vosso ouvido a meu triste clamor. Saturada de males se encontra a minha alma, minha vida chegou junto às portas da morte. Sou contado entre aqueles que descem a cova. Toda a gente me vê como um caso perdido. O meu leito já tenho no reino dos mortos, como um homem caído que jaz no sepulcro, de quem mesmo o Senhor se esqueceu para sempre, e excluiu por completo da sua atenção. Ó Senhor, me pusestes na cova mais funda, nos locais tenebrosos da sombra da morte. Sobre mim caiu o peso do vosso furor, vossas ondas enormes me cobrem, me afogam. Afastastes de mim meus parentes e amigos, para eles tornei-me objeto de horror.
eu estou aqui preso e não posso sair, e meus olhos se gastam de tanta aflição. Clamo a vós, ó Senhor, sem cessar todo dia. Minhas mãos para vós se levantam em prece. Para os mortos acaso faríeis milagres? Poderiam as sombras erguer-se e louvar-vos? No sepulcro haverá quem vos cante o amor e proclame entre os mortos a vossa verdade. Vossas obras serão conhecidas nas trevas, vossa graça no reino onde tudo se esquece. Quanto a mim, ó Senhor, clamo a vós na aflição. Minha prece se eleva até vós desde a aurora, porque vós, ó Senhor, rejeitais a minha alma, e porque escondeis vossa face de mim. Moribundo e infeliz desde o tempo da infância, esgotei-me ao sofrer sob o vosso terror. Vossa ira violenta caiu sobre mim, e o vosso pavor reduziu-me a um nada. Todo dia me cercam quais ondas revoltas, todos juntos me assaltam, me prendem, me apertam. Afastastes de mim os parentes e amigos, e por meus familiares só tenho as trevas. Demos glória a Deus Pai onipotente e a seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso, e ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém. De dia e de noite eu clamo por vós. Da profecia de Jeremias, capítulo 14, versículo 9. Tu, Senhor, está no meio de nós, e teu nome foi invocado sobre nós. Não nos abandones, Senhor nosso Deus. Oremos. Concedei-nos, Senhor, de tal modo unir-nos ao vosso Filho morto e sepultado, que mereçamos ressurgir com ele para uma vida nova, por Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu espírito. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu espírito. Vós sois o Deus fiel, que salvastes vosso povo. Eu entrego o meu espírito. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu espírito. Cântico evangélico. Salvai-nos, Senhor, quando velamos, guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com Cristo, nosso corpo repousa em sua paz. Salvai-nos, Senhor, quando velamos, guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com o Cristo, nosso corpo repousa em sua paz. Deixai agora vosso servo ir em paz, conforme prometestes, ó Senhor, pois meus olhos viram vossa salvação, que preparastes ante a face das nações,
uma luz que brilhará para os gentios e para a glória de Israel, o vosso povo. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salvai-nos, Senhor, quando velamos. Guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com o Cristo. Nosso corpo repouse em sua paz. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração. E chegue até vós o nosso clamor. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O Senhor nos conceda uma noite tranquila e no fim da vida uma morte santa. Amém. Ave, Rainha do céu, Ave dos anjos, Senhora, Ave raiz, Ave porta, da luz do mundo és a aurora. Exulta, ó Virgem tão bela, as outras seguem-te após. Nós te saudamos, ó Deus, e pede a Cristo por nós. Virgem Mãe, ó Maria, Virgem Mãe, ó Maria, Virgem Mãe, ó Maria, Virgem Mãe, ó Maria. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Rezemos juntos à Sagrada Família em tempos de pandemia. Sagrada Família, vós sois o nosso refúgio em todas as circunstâncias. Por isso vos rogamos, olhai amorosamente para as nossas aflições e angústias. Concedei o eterno descanso aos que já faleceram, o conforto a nós que ficamos e por eles choramos. Curai os que ainda estão enfermos, dai paz aos que estão agonizando, redobrai a força dos que corajosamente trabalham na área da saúde. Infundi a sabedoria divina aos nossos governantes e dai-nos força, fé e coragem para chegarmos pacientemente ao fim dessa pandemia, glorificando juntos em família o nome do nosso Pai eterno. Amém. Rezemos consagrando as nossas famílias à família de Nazaré. Jesus, Maria e José. Nossa família vossa é. Rezemos consagrando as nossas famílias à Sagrada Família de Nazaré. Jesus, Maria e José. Em vós contemplamos o esplendor do verdadeiro amor e confiantes a vós nos consagramos. Sagrada Família. Tornai também as nossas famílias lugares de comunhão e cenáculos de oração, autênticas escolas do Evangelho e pequenas igrejas domésticas. Sagrada Família. Que nunca mais haja nas famílias episódios de violência, de fechamento e divisão. E quem tiver sido ferido ou escandalizado, seja rapidamente consolado e curado. Sagrada Família. Fazei que todos nos tornemos conscientes do caráter sagrado e inviolável da família
e da sua beleza no projeto de Deus. Jesus, Maria e José, Ouvi-nos e acolhei a nossa súplica. Amém. eu protejo a minha família. Eu rezo por ela. A oração é a nossa Força, Jesus, Maria e José, nossa família vossa é. na presença de Jesus sacramentado, neste santuário de adoração perpétua e das famílias, cantemos nos consagrando à família de Nazaré. Jesus, Maria e José, minha família vossa é. 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 Abençoai a minha casa, cuidai bem dela pra mim. Vou amar minha família até o fim. Abençoai a minha casa, cuidai bem dela pra mim. Vou amar minha família até o fim. Eu protejo a minha família. Eu rezo por ela. A oração é a nossa Força, Jesus, Maria e José. nossa família vossa é. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós, A nossa proteção está no nome do Senhor. que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração. Que chegue até vós o nosso clamor. A água, o sal, o óleo, a chave da casa, do carro, da moto, alimentos, documentos, medicamentos, objetos de devoção, objetos de família, o currículo, a carteira de trabalho, tudo o que você quer pedir a bênção de Deus, suas metas, seus sonhos, seus planejamentos, seus planos de ação. Eis a cruz do Senhor, presenças inimigas fugi, venceu o leão da tribo de Judá, filho de Davi, aleluia. O Senhor Jesus Cristo esteja junto de nós para nos defender. Amém. Dentro de nós para nos conservar. Amém. À frente de nós para nos guiar. Amém. Atrás de nós para nos guardar. Amém. Sobre nós para nos abençoar. Amém. Ele que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina por todo sempre. Amém. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre nós e permaneça para sempre. Amém. Você que nos acompanha pela difusora Pai Eterno e pelas redes sociais do nosso santuário, fique em paz. Receba as bênçãos da Sagrada Família e leve nos seus olhos esta linda imagem, Jesus Cristo sendo adorado no altar do nosso santuário por você e sua família.